Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje nós temos tarefa no livro A Prova Brasil de Matemática. A atividade de hoje é relativa ao dia 21 de janeiro, quinta-feira. Hoje eu vou ajudar vocês a responder as páginas 82, 83, 84 e 85. Então, você já sabe. Pega seu livro, pega seu material, vai para um lugar bem confortável e vamos começar. Abra aí o seu livro na página 82. Hoje nós vamos fazer tarefa sobre as medidas de capacidade. E é algo que vocês já começaram a ver lá naquelas atividades impressas que a gente vinha resolvendo, naqueles videozinhos que eu já mandei para vocês irem entendendo um pouco mais sobre o assunto. Então, antes da gente começar a resolver a atividade, eu gostaria de fazer algumas explicações. Então, olha só, medidas de capacidade. O que é isso? Para todo recipiente, podemos medir a quantidade de líquido que ele pode conter. Então, quando você ouvir falar em medida de capacidade, você logo tem que pensar em coisas líquidas. O que são coisas líquidas? Tem alguns exemplos aqui, ó. O que está dentro desse recipiente? Água. A água, ela se encontra, quando ela vem assim engarrafada para a gente poder beber, ela se encontra no estado líquido. Olha o que a gente tem aqui. Isso aqui é uma caixinha de quê, ó? De leite, não é? O leite também se encontra no estado líquido. Então, toda vez que você ouvir essa palavra medida de capacidade, você vai lembrar de coisas líquidas, tá bem? A essa medida chamamos capacidade do recipiente. Então, para a gente conseguir medir, né, a capacidade, para a gente saber a quantidade de litros, né, a quantidade de líquido que tem ali dentro de um recipiente, a gente precisa de um instrumento. Lá nas medidas de massa, lembra a última atividade que a gente fez, que era para verificar o peso das coisas? A gente não precisava de um instrumento para conseguir medir o peso? Qual era o instrumento? A balança. Aqui, para a gente medir a capacidade, a gente precisa ter um copo de medidas, tá? Então, depois, pergunta para sua mãe, vai lá na cozinha. Toda pessoa que mexe na cozinha, que faz receitas, costuma ter um copo de medida. O que é um copo de medida? É um recipiente que ele vem marcando a quantidade. Vem marcadinho ali com os tracinhos e vem marcando a quantidade de líquido até atingir cada tracinho daquele, tá bom? Então, para a gente medir capacidade, a gente utiliza o copo de medidas. Você provavelmente já deve ter visto um liquidificador, não já? Você já viu que no liquidificador tem marcaçõezinhas, tem tracinhos e tem uns números escritos aqui do lado? Daqui a pouquinho você vai entender o que significa aqueles números, tá? No seu dia a dia, você observa que... E aí, quando a gente fala de medidas de capacidade, existem duas medidas que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. A primeira delas é o litro. Então, aqui, ó, tem muitas coisas líquidas que a gente compra por litro, né? Então, leite a gente compra por litro. Por que a gente compra por litro? Porque são vendidos em caixinhas de 1 litro. Então, se você quer ter a noção básica de quanto é 1 litro, vai depois lá na cozinha, pede para a mamãe te mostrar uma caixa de leite. Uma caixa de leite, normalmente, ela vem com 1 litro. Ó, tá um pouco embaçado aqui na foto, ó, mas depois você vai lá, pede para a mamãe, quando ela comprar uma caixa de leite, para ela te mostrar aqui, ó, 1 litro, tá bom? E as coisas, os líquidos que são vendidos em menor quantidade do que 1 litro, a gente usa outra unidade de medida, que é chamada de mililitro, que é o ml,
tá bom? E aqui tem uma garrafinha d'água. Geralmente, essas garrafinhas d'água a gente compra. Qual é a capacidade dessa garrafinha? Qual é a quantidade de líquido que vem dentro dessas garrafinhas de água? 500 ml. 500 ml é a mesma coisa que meio litro. Então, essa garrafinha aqui, ó, cabe a metade de líquido que cabe dentro dessa caixa. Por quê, gente? Por quê? Porque 1 litro, ele é formado por 1000 ml, tá bom? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, olha só. Aqui eu tenho alguns exemplos, ó. A caixinha de leite, a gente costuma encontrar, ela é vendida por 1 litro. Vocês estão vendo que aqui tem o 1 e o L? O L significa litro. Então, como é que eu leio isso? Quando você se deparar, ó, 1 L, como é que eu vou ler isso? Isso é 1 litro, tá? Então, o símbolo da palavra litro, a gente representa com o L, tá? Aqui, a garrafa de refrigerante. Geralmente, as garrafas de refrigerante são vendidas, ó lá, ó, com 2L, que significa o quê? 2 litros. Tem algumas de 1,5 litro, tem algumas de 2,5 litros, mas a maioria que é vendida por aí é de 2 litros. E aqui do lado tem um garrafão d'água, ó. Esse garrafão tem a capacidade ainda maior de líquido, né? Qual é a capacidade que esse garrafão suporta? 5L, 5 litros, tá bem? Então, ó, medidas de capacidade. Quais são as unidades de medida de capacidade? A unidade básica de medida de capacidade é o litro, né? Agora, para as coisas que capacidade menor que o litro, a gente tem o mililitro. Lembrando que o litro a gente representa com a letra L e o mililitro a gente representa com as letras ML. Beleza? Joia. Agora que eu fiz essas explicações, a gente pode resolver a atividade, tá? E aí eu coloquei um lembretezinho aqui, ó. Isso aqui não tem no livro de vocês. Por que que eu coloquei isso aqui? Porque você precisa lembrar dessa informação. Olha lá, 1L, ou seja, 1 litro, é igual a 1000 ml. Então, para eu ter 1 litro, eu preciso de 1000 mililitros. Então, 1 litro é igual a 1000 mililitros. 1L é igual a 1000 ml. Ok? Isso aqui vai ajudar bastante a resolver as próximas atividades. Então, você precisa gravar isso aí. Vamos começar a leitura, ó. Atividade 1. Jaqueline comprou uma caixa de copos para repor os que quebraram em sua casa. E aqui tá desenhada a caixa de copos, ó, e tá escrito aqui em cima, ó, 6 copos de 300. Aí nós vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, confere, 6 copos. Gente, e esse 300 significa o quê? Muito provavelmente a capacidade de líquido que cabe dentro de cada copo. Gente, e será que dentro de cada copo cabe 300 o quê? Vocês acham que é 300 litros? Lembra? Uma caixinha de leite é 1 litro. Será que cabe uma caixinha de leite dentro de um copinho descartável? Não cabe nenhuma? Vai caber 300? Não. Então, esse 300 aqui não é 300 litros, é 300 o quê? Mililitros, não é verdade? E 300 mililitros é menos do que 1 litro, porque para ter 1 litro a gente precisa de 1000. Compreendeu? Então, vamos continuar lendo. Qual é a capacidade de cada copo? Já respondi, né? A capacidade de cada copo é 300. 300 o quê? ml, né? Porque o ml é menor quantidade de líquido do que o litro. Vamos continuar lendo. Compreenda. A. O que está ilustrado na imagem? Muito fácil, né? O que está ilustrado aqui? Acabamos de ver. Você vai escrever aqui uma caixa com B. Que números aparecem na embalagem? O que são números aqui nessa embalagem, ó? Nós temos qual? O número 6 e o número 300. C.
Qual desses números se refere à capacidade de copos? E aí, nós temos dois números, o 6 e o 300. Qual é a quantidade de copos? Fácil, né? Responda a: que unidades de medida abaixo podem ser usadas para medir capacidade? Então, capacidade a gente utiliza para medir coisas líquidas, tá? E aí eu já apresentei para vocês. Quais são as duas unidades de medidas que a gente usa no nosso dia a dia para medir líquidos? O L de litro e o ml de mililitro. Então, as unidades de medida de capacidade que a gente usa no nosso dia a dia são litro e mililitro. Então, você vai procurar aqui entre as respostas. Mililitro é uma unidade de medida de capacidade? Grama. A gente viu na aula passada, né, do livro A Prova Brasil. Grama é medida de capacidade de massa. Litro é medida de capacidade de... unidade de medida de capacidade? E quilograma? Quilograma é a unidade de medida de massa para verificar o peso das coisas. B. Um copo costuma ter mais ou menos de 1 litro? Aí eu quero que você raciocine. Eu já dei o exemplo, antes de começar essa atividade, de que a caixa de leite geralmente é vendida com a capacidade de 1 litro. Quando a gente enche um copo, você pega um copo lá na cozinha, encheu de leite, cabe todo o conteúdo que estava dentro da caixa em um copo? Não, né? Então, isso significa o quê? Que o copo cabe o quê? Menos do que 1 litro. C. Que unidade é mais adequada para medir a capacidade de um copo? E aí? Um copo cabe 1 litro de líquido ou menos de 1 litro de líquido? Se couber 1 litro, a gente vai usar a unidade de medida litro. Se couber menos de 1 litro, a gente vai usar a unidade de medida mililitro, que é simbolizada pelas letras ml. D. Complete. A capacidade de cada copo é de 300. E aí, 300 o quê? Litros ou mililitros? Pensa aí em tudo que eu expliquei e responde. Vamos agora para a página 83, questão 3. Diz assim: atividade 3. Para encher o filtro de água, Luana usou todas as garrafas mostradas na imagem. Então, vamos analisar. Quantas garrafas a Luana utilizou? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3. 3 garrafas, se repetindo quantas vezes? 1, 2, 3, 4. 3 vezes 4, 12. Então, a Luana utilizou 12 garrafas de quantos litros? De 2 litros, né? Se cada garrafa fosse de 1 litro, ela teria usado 12 litros de água para encher esse filtro. Mas cada garrafa cabe 2 litros, então vai ser o dobro dessa quantidade. Consegue compreender? E aí a pergunta é: qual é a capacidade do filtro? O que é capacidade? Qual é a quantidade de líquido que cabe nesse filtro? O que você vai precisar saber? Qual é o total de litros que foram colocados dentro desse filtro? Então, basta ou você somar todas essas garrafas, toda essa capacidade, toda essa quantidade de líquido, ou você multiplica, né? Lembra da organização retangular que a gente estudou lá no meio do nosso ano? Multiplica, ó, 1, 2, 3, vezes 1, 2, 3, 4, que dá 12, né? Vezes 2, você vai saber a capacidade total de líquidos que cabem dentro desse filtro. E aí, aqui tem o passo a passo. Conforme a gente for respondendo essas perguntinhas, a gente vai respondendo essa indagação aqui. A. Qual é a unidade de medida utilizada nesse problema? E aí, quais são as unidades de medida de capacidade? Litro e mililitro. Aqui nesse problema, qual é a unidade de medida que está sendo utilizada? Ó, 2L. O L é o quê? E aí, você coloca aqui a unidade de medida utilizada. B. Qual é a capacidade de cada garrafa usada por Luana? O que é capacidade?
é a quantidade de líquidos que cabe dentro de cada garrafa. Tá escrito aqui, ó, né? Então, basta você registrar aqui a quantidade. C. O que é preciso descobrir sobre o filtro? A gente quer descobrir a quantidade de líquido de água que é possível colocar dentro desse filtro. Para encher o filtro, ela teve que colocar todas essas garrafinhas d'água. E aí? Que tanto que cabe? É isso que ele quer saber, né? A. Quantas garrafas Luana usou? E aqui você vai ter que registrar o raciocínio da organização retangular que eu te falei. Então, não é para você contar as garrafas de uma em uma. Eu quero que você use aquela técnica da organização retangular para facilitar a contagem. Então, quando a gente tem várias coisas para a gente contar, para evitar perder tempo contando de uma em uma, a gente organiza as coisas de forma retangular e aí basta a gente multiplicar a quantidade de linhas. Quantas linhas a gente tem, ó? 1, 2, 3, 4. 4 linhas de garrafas, vezes a quantidade de garrafa que tem em cada linha. Quantas garrafas? 1, 2, 3. Então, aqui você vai colocar, ó, 4 vezes 3 e registrar o resultado aqui. B. Se cada garrafa tivesse a capacidade de 1 litro, qual seria a capacidade do filtro? E aí, vai ser a quantidade desse resultado aqui, né? C. Complete. A capacidade da garrafa é o que de 1 litro? Se cabe 2 litros, eu já falei, é o dobro, é o triplo, é o quádruplo, é o quê? D. A capacidade do filtro é... E aí, eu quero a capacidade do filtro. Como é que você vai descobrir isso? Você vai pegar esse valor aqui e vai multiplicar por 2. E aí, você vai encontrar a capacidade total desse filtro. Beleza? Vamos lá. Página 85, questão 4, que está dizendo assim, ó. O modelo de descarga ecológico gera uma grande economia de água quando comparado ao modelo anterior. O máximo de água liberada neste modelo é de 6 litros, enquanto no modelo anterior é de 9 litros. Ao usar o modelo ecológico, a economia em cada utilização é de quantos litros? E aí, gente, se no modelo antigo gastava-se 9 litros e agora a gente só gasta 6, qual é a economia? A gente está economizando quanto, né? Então, 6 é quanto a menos que 9? E aí, faça as contas e me responda. Essa quantidade equivale a quantos mililitros? O que você precisa lembrar? Vamos voltar aqui, ó. 1 litro é igual a 1000 mililitros. Então, se a economia for de 1 litro, a economia é de 1000 mililitros. Se a economia for de 2 litros, a economia é igual a 2000 mililitros. Se a economia for de 3 litros, a economia é igual a 3000 mililitros e assim por diante. Então, basta você multiplicar a quantidade de litros de economia por 1000. Beleza, vamos lá. Compreenda a questão A. Quantos litros de água são liberados a cada descarga com o modelo anterior? Então, isso aqui não precisa fazer conta, basta você voltar no probleminha, a resposta já está lá. B. Quantos litros de água são liberados a cada descarga com o modelo ecológico da caixa? Também não precisa fazer conta nenhuma, raciocínio nenhum, basta ler o probleminha e anotar aqui. C. Qual tipo de descarga é mais econômico? O mais econômico é o que gasta menos água. Então, você anota aqui, é o modelo antigo ou é o modelo ecológico? Responda. A. Para obter a diferença entre os valores, você deve realizar qual operação? Olha, eu venho dando ênfase a isso em vários vídeos. Qual é a continha que calcula a diferença? Lembra? Eu sempre falo, toda vez que aparecer pedindo a diferença num probleminho, você vai lembrar da conta de quê? Não vou falar, porque eu já falei várias vezes, quero ver se a sua memória está funcionando. B.
Calcule a diferença entre as capacidades das duas caixas de descarga. Então, você vai pôr aqui a quantidade de água que era gasta na caixa anterior. Você vai colocar aqui a operação que você vai fazer, subtração ou adição. Aqui você vai colocar a quantidade de litros de água que é gasto com a caixa ecológica. Vai resolver a continha e botar o resultado aqui. Se 1 litro contém, e aí 1 litro é igual a 100 ml, 1000 ml ou 1000 litros? Litro não, né? Litro é igual a litro? Não, então ficou fácil, né? Qualquer coisa, se teve dúvida, volta a explicação que tá lá naquele comecinho. D. A quantidade de litros economizados ao usar a descarga ecológica equivale a... Então, isso aqui eu já expliquei lá no começo também. Esse resultado que você encontrar aqui, você multiplica por 1000 e vai ser esse resultado daqui. Beleza? Então, essa é a atividade de hoje. É a nossa atividade sobre medidas de capacidade. Não deixe de ir lá na cozinha pedir para sua mãe te mostrar, tá bom? A caixinha de leite para você saber a quantidade, que é 1 litro de líquidos. E também pergunte para ela se ela tem um copo de medidas. Se ela não tiver um copo de medidas, que é um instrumento utilizado para a gente medir a capacidade dos líquidos, dos recipientes, peça para ela mostrar o liquidificador para você e peça para ela te mostrar onde é 1 litro, onde é meio litro, onde é 250 ml, para você ir tendo uma noção, tá bem? E por hoje é só. Quando terminar de responder, fotografe e envia pra gente. Tá terminando, gente, só falta essa e mais outra pra gente terminar as atividades do livro. Então não desiste não, termina aí e manda as fotos que a gente tá esperando, tá bom? Tchau, tchau! Beijo!